Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor. Pelo precedente que o Espírito de Deus sabe de estar me expressando em minha fala, nessa porventura, tarde de terça-feira, aqui no meu canal, do Facebook. Que Deus abençoe a todos que vai estar entrando para ouvir mais um pouquinho da live que eu tenho para me expressar em minha gratidão. Também eu quero prestar aqui as minhas gratidões aos ouvintes, ovelhas, pessoas, cooperadores e cada um que tem me apoiado aí em meu canal do Facebook, que tem me seguido pelas redes sociais. Que Deus abençoe a todos de forma indizível e de forma dizível e de forma gloriosa a vossa vida de forma poderosa. Também deixar os meus cumprimentos à majestade gritante, verdadeira, viva, santa e poderosa, de estar aqui mais uma tarde para magnificar o Santo de Israel, por graciosa e viva e gritante e poderosa oportunidade nessa terça-feira que estou aqui mais uma live que eu estou fazendo. Eu vou estar começando a minha live e falando a respeito de algumas posições, de umas colocações de colocativas. O tema da minha live nesta tarde, que foi me dado, para que eu possa abrir o tema oportuno, para que eu possa estar me expressando em minha fala, é: qual é o significado real da morte dos apóstolos e de Jesus? Ponto de interrogação. Qual é o significado dos seus nomes? Outro ponto. Qual é o evangelho que não foi colocado nas escrituras sagradas, livros apócrifos? Outro ponto de exclamação. Na verdade, são 3 pontos de exclamações aqui, exclamando uma pergunta. Então, eu quero deixar para você esta base, onde eu vou começar minha live nessa terça-feira aqui no meu canal do Facebook para abençoar a vossa vida em Cristo Jesus. Eu vou começar. Conheça melhor a história dos apóstolos João, ou do apóstolo João. Ponto. 3 pontos. Tiago, filho de Zebedeu. Antes que eu entre aqui no tema oportuno desta minha live que eu estou fazendo aqui nessa terça-feira, nós sabemos que os apóstolos de Jesus, todos eles sofreram grandes perseguições ao longo dos anos e com a igreja primitiva. Servir a Jesus nunca foi fácil, mas é um desafio. A cada dia mais nós temos que negar a nós mesmos e cada dia mais nós temos que matar a carne e os desejos carnais deste mundo, que porventura tentam nos derrubar e tentam nos destruir a cada dia. E servir a Cristo é um desafio porque te põe diante entre a espada e entre a cruz. Uma escolha. Qual que você possa escolher. Se você quer servir a Deus de verdade, com conhecimento, com entendimento e com sabedoria, ou você quer servir o outro lado, que é o mundo, que no caso a porta larga, que é a porta que todos podem entrar e fazer o que quiser, que priori, que ninguém porventura pode simplesmente impedir ninguém de fazer aquilo que porventura quer fazer, e ninguém é obrigado a fazer nada que não queira fazer. Então, servir a Cristo é uma decisão. E cada dia mais os desafios aumentam. É negar a si mesmo, é negar suas vontades, os prazeres do mundo, é negar as coisas que o mundo tem para oferecer para o povo de Cristo. E uma entrega por inteiro. E essa entrega tem que ser inteira, não uma entrega por metade. Você tira por Jesus, quando ele se entregou por nós. Jesus não se entregou ao momento, somente para se entregar. Jesus se entregou por inteiro. Ele deu uma entrega por inteiro
né? E tudo que ele fez foi por amor, para que eu e você estivesse hoje aqui, com a nossa liberdade de adorá-lo, com a nossa liberdade de glorificar o seu nome, seu santo e poderoso nome. Ele pagou um grande preço no Calvário da cruz, né? O que Jesus sofreu ali foi simplesmente a ira de Deus derramada sobre o Filho. Ele se fez maldito para que nós podemos ser sarados através das suas pisaduras, das suas feridas. Então, servir a Cristo é um desafio para muita gente. E esse desafio, a cada dia mais, ele bate na porta. E tem muitas pessoas que não conseguem abrir mão das coisas carnais deste mundo e se entregar por inteiro para Jesus, né? Porque é uma decisão qual que eu tenho que tomar. Deus não vai tomar essa decisão por mim. É eu que tenho que tomar esta decisão propriamente. E essa decisão que eu tenho que tomar, somente Ele pode fazer por mim aquilo que eu não posso fazer. Quando eu quero tomar uma decisão correta, de centrar a minha alma, o meu coração, a minha mente, a minha vida diante da presença, né, poderosa, né, gloriosa, santa e grandiosa do Espírito Santo e de Jesus e de Deus Pai. Então é um desafio e nós vemos pela Bíblia. A Bíblia, ela é a maior bússola que tem para o cristão, é o maior tesouro que tem para o cristão, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia tem resposta para tudo. Então a Bíblia já está deixando o seu indicador próprio do sofrimento, da perseguição, da calúnia, né, das pedras lançadas, né, da perseguição viável contra os cristãos, né, os dedos, as acusações. Claro que nós temos que entender que existem perseguições, que tem pessoas que procuram para si, que quer dizer problemas. Tem problemas que as pessoas procuram para si próprio. E esses problemas vêm. Mas quando a perseguição é por causa do nome de Jesus e por causa do Evangelho ser anunciado, pregado, apregoado, falado, a verdade da palavra é diferente. É porque o nome Jesus, ele provoca ira. Ele provoca um ódio muito grande no inferno. Ele provoca uma reação em Satanás, em seus adeptos e em seus demônios. Então, esse nome Jesus, ele tem poder. E ele provoca uma reação simplesmente de ira nos corações das pessoas que não são libertas. Então, essas pessoas são cascas. Cascas vazia, oca, que não tem nada dentro. E o diabo encontra lugar para poder fazer morada e habitação. Para poder morar nessas pessoas e para poder simplesmente fazer habitação nessas pessoas. Porque tudo acontece na nossa mente, aqui. Para que possa descer para o coração aqui. Então o diabo é um ser, ele é um ser espiritual. Ele é um ser corpóreo. Um ser que não tem corpo físico, matéria humana, mas é um espírito corpóreo que age na mente. Ele age na mente por quê? Porque ele quer, né, desviar, né, o comportamento das pessoas para um comportamento diabólico, maligno e, porventura, para destruir aquela pessoa. Por isso que a Bíblia preza para que nós podemos ter a mente de Cristo, né, e ser renovado por Cristo a nossa mente a cada dia. Porque aí não terá lugar para Satanás agir. Né? Então ele age assim. Né? Ele faz as pessoas uma se virar contra a outra. Ele faz a pessoa ter ódio da outra. Ele faz a pessoa ter rancor da outra. Né? E com isso provoca a matança, a guerra, né? Porventura, a violência no mundo. E às vezes Deus até permite certas situações para que o mundo e as pessoas, e até os cristãos, possam acordar e começar a buscar Deus na sua sinceridade e na sua verdade. Uma entrega, um derramamento por completo diante da presença do Senhor. Então, diante dessa live aqui no Facebook, nesta tarde de terça-feira,
A Bíblia está cheia de exemplos que os apóstolos de Jesus sofreram perseguições por amor ao Senhor, por amor ao seu evangelho, né? Por amor àquilo que eles acreditavam, né? Eles basearam a sua fé em Jesus. Eles acreditaram em Jesus. Eles acreditaram, né, no Filho de Deus. E por causa do nome de Jesus, eles são perseguidos, caluniados, afrontados e tacados pedras, né? Mortos, crucificados, presos por causa desse nome Jesus. Como eu disse anteriormente, e faço a retórica da minha pergunta para que possa simplesmente fazer essa retórica para que você possa entender, aquilo que os discípulos passaram foi nada além do que fúria do diabo contra a vida dele, uma perseguição. Porque o nome de Jesus, ele provoca, como eu disse, fúria aos demônios. Porque este nome tem poder. Foi esse nome que venceu todos os demônios e Satanás. O nome de Jesus tem poder para repreender o mal, para curar, para restaurar, para libertar. O Evangelho tem sido uma mão amiga. O Evangelho tem sido uma mão amiga. Por quê uma mão amiga? Simples. Porque quantas pessoas que não foi liberto através da palavra de Deus? Quantas pessoas que não foi salva por causa da palavra de Deus? Liberta do vício da bebida, do vício da maconha, do vício do crack, né? Do vício do roubo, o vício da mentira. Quantas pessoas não foi liberta, né, dos seus mares e de demônios? Curadas, renovadas. Então o Evangelho tem sido uma mão amiga para que possa trazer esperança ao coração das pessoas, né? Um novo modo de viver, um novo modo de esperança renovativa que vem de dentro para fora, uma mudança interior para que possa vir uma mudança exterior, porque tudo começa dentro para depois ir fora. E isso, o nome do Senhor é glorificado. E por que tanto ódio contra o Evangelho? Quantos que não tentaram destruir a história do Evangelho e destruir esse nome chamado Jesus de Nazaré, Cristo Jesus o Messias? Quantos ao longo do tempo, né? Quantos imperadores, quantos homens não surgiram ao longo dos anos e tentaram abater, tentaram destruir este nome Jesus, mas nunca conseguiu. Quantos que não tentaram destruir, né, a igreja, né, evangélica e os cristãos e os apóstolos. O homem pode matar o corpo, a matéria física, mas não pode matar a alma. Então tem mais, não o homem que pode matar o corpo, mas não a alma. Né? Simplesmente nós temos que entender que somente Deus pode fazer perecer a alma e matar o corpo físico. Ele pode lançar a alma no Hades para ser atormentado em fogo, né? Porque nele há o domínio e o poder às suas mãos para o poder da morte e o poder da vida. Está na mão de Jesus, porque ele venceu. Né? E quando ele venceu, ele propriamente disse, eu sou o alfa e o ômega, que é o princípio de tudo e o fim de tudo. Ele já viu o começo e também viu o fim, como vai ser o final. Então, nós podemos ver que o evangelho é perseguido, né, por pessoas que dão lugar para Satanás, né, pessoas que dão lugar para o inferno, usar essas pessoas para atacar pedra, para acusar, mas o que eu vejo que tudo isso que acontece no evangelho, Jesus alertou que isso aconteceria. Quantos que não tentou destruir a história da igreja, mas nunca conseguiu? Está aí. 2000 anos sendo pregado o evangelho, ninguém conseguiu acabar com o evangelho. Mesmo que se levante B, C, D, F, G, H, o alfabeto inteiro, nunca conseguirão acabar, porque o evangelho não é produção de homens, mas sim produção do Espírito Santo. É a força espiritual, a graça divina que se manifestou, o verbo que se fez carne,
né? 40 homens escreveu o evangelho inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, por isso que a palavra ela renova, ela traz um período de renovação na vossa vida quando você lê e medita e dá continuidade a esta palavra ao seu coração. As pessoas preferem o mal do que o bem, preferem o mundo do que a verdade, preferem as coisas do pecado do que a libertação e a vida eterna, preferem a condenação eterna do que o céu de luz, preferem o fogo e as trevas do que a luz e a verdade. Então é uma escolha, é uma decisão. Ninguém pode tomar essa decisão pela pessoa. É a pessoa que tem que tomar a decisão dela se ela quer realmente servir a Cristo, quebrar, né, simplesmente o retrovisor e nunca mais olhar para trás. E andar até o final da sua vida ou até o dia que o arrebatamento acontecer na igreja. Então eu quero deixar essa palavra antes que eu entre aqui na apostila. Vamos aqui. 3 pontos. Tiago, filho de Zebedeu. Era irmão de João. Tiago foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Ele e seu irmão João foram apelidados de Boanerges, ponto e vírgula, que significa filhos do trovão, devido à sua natureza enérgica, né, que é conhecido como energética, né, natureza energética, natureza agitada, né, aquela natureza agitada, né, que são filhos do trovão, ponto. Ele e seu irmão, João, fizeram um pedido às escondidas dos outros discípulos, para se assentar, a cada um ao lado do Senhor Jesus, no seu reino, ponto. Jesus os repreendeu, ensinando que entre eles não deveria haver nenhum superior aos outros, ponto. Tiago aprendeu que no reino de Deus, o maior é o que serve, ponto. Ele serviu como apóstolo e anunciou o evangelho, com fidelidade, ponto. Tiago foi morto e perseguição, né? Ele foi morto na perseguição de Herodes, como um dos primeiros mártires cristãos, ponto. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 2. Conheça mais sobre a história de Tiago, ponto. Aí você pode ver que eu vou falar um pouco aqui sobre Tiago. Então você pode ver que a história de Tiago, ele foi um dos primeiros apóstolos de Jesus a ser escolhido como apóstolo de Cristo. E esse apostólico que foi escolhido para ser apóstolo do Senhor Jesus, Tiago, ele foi escolhido e ele aprendeu com Jesus que se ele quisesse ser o maior no reino dos céus, ele tinha que ser o menor e servir. Como Tiago aprendeu que no reino de Deus o maior é o que serve. Então Tiago aprendeu que o maior no reino de Deus, o apóstolo Tiago, ele simplesmente é aquele que serve. Se é aquele que serve, é aquele que porventura serve os outros. O maior é aquele que serve. Aquele que serve o seu próximo e aquele que faz a vontade do Pai e serve. Então, quer ser maior no reino do céu? Sirva os outros. E aí, tu será maior no reino de Deus. Então, você pode ver que Tiago também foi perseguido no Evangelho, com fidelidade, ponto de Tiago foi morto na perseguição de Herodes, como um dos primeiros mártires
cristãos. Então, Atos capítulo 12, versículo 2, fala sobre isso. Então você pode ver que Tiago foi perseguido, né? Tiago foi afrontado e Tiago foi morto, né, por Herodes. Né? Ele foi perseguido, né, porque apregoou o evangelho. E apregoando o evangelho na sua perseguição, né, deu continuidade da perseguição qual que ele simplesmente trouxe para a sua vida. Né? Que a perseguição do evangelho é grande quando você prega o evangelho na verdade e quando você anuncia o evangelho verdadeiramente e confronta o pecado da pessoa. Né? Atos capítulo 12 e o versículo 2. Fala bem assim. Atos capítulo 12, versículo 2. Matou a espada Tiago, vírgula, irmão de João, ponto. Então você pode ver que matou Tiago na espada, irmão de quem? De João. Então você pode ver que Tiago foi morto pela espada. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Porque aquele mesmo tempo, vírgula, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os matarem, ponto e vírgula. Então você pode ver que a perseguição, Herodes manda matar Tiago, ponto, e Pedro, e livre da prisão, ponto, a morte de Herodes. Então você pode ver que Herodes mandou matar Tiago, e Tiago morreu, matou na espada Tiago. Então Tiago morreu na espada. Né? Ele foi morto na espada por causa da sua perseguição do evangelho. Agora vamos para André. Era o irmão de Pedro, André foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus. Ponto. Ele era originalmente um discípulo de João Batista e passou um dia na casa de Cristo. Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 35, ênfase ao versículo 40, ponto. André era conhecedor por ser um evangelista e por trás pessoal, né, pessoais a fé, né, pessoais a fé em Cristo, ponto. Foi ele que trouxe Pedro a Cristo, ponto. Era também uma pessoa disposta a ajudar e servir. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 8, ênfase ao versículo 9, ponto e vírgula. E Evangelho do Apóstolo João, capítulo 12, versículo 21, ênfase ao versículo 22, ponto. Então você pode ver, conheça mais sobre a história de André, ponto. Então aqui você pode ver que é André, que também foi separado para ser apóstolo, né, de Jesus, e Deus o levantou para simplesmente exercer padrões diferenciados. E qual que Deus queria exercer na vossa vida. Agora vamos aqui na palavra. E André era um discípulo de João. Né? Ele andava com João Batista. Né? João Batista batizando o Rio Jordão. E ele era um discípulo de João Batista. Até que João Batista batizou o Cordeiro de Deus. E ele disse, não segue mais a mim, mas sim a ele. Né? Então eles começaram a seguir Jesus e se tornou discípulo de Jesus. Né? Mas ele era discípulo de João Batista, primeiro, para depois ser discípulo de Jesus. Né? Porque João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus é quem? Jesus de Nazaré. Eu quero abrir aqui no Evangelho que escreveu o apóstolo João. Evangelho do apóstolo João, capítulo 1, versículo 35. Diz assim, os primeiros apóstolos de Jesus. Esse é o título. No dia seguinte, João
estava outra vez ali, vírgula, na campina de dois dos seus discípulos, ponto. Versículo 36. Vírgula, vendo passar Jesus, vírgula, disse, dois pontos, eis aqui o Cordeiro de Deus. Ponto. Isso quem falou, simplesmente, né, que quando ele viu o Cordeiro de Deus. 37. E os dois discípulos ouviram e diz, isso seguirá, isso, e segue a Jesus, ponto. 38. E Jesus, vírgula, voltando-se, vendo que eles o seguiu, vírgula, e disse a dois pontos, quem buscais? Ponto de interrogação. Eles disseram, dois pontos, o Rabi, que, vírgula, traduzindo, vírgula, que quer dizer mestre, vírgula, aonde moras? Ponto de interrogação. 39. Ele as disse, dois pontos, vinde e verde, ponto. Foram, vírgula, e vieram aonde moravam, vírgula, e ficaram com ele aquele dia, ponto e vírgula, e era já quase a hora 10ª, ponto. Aí o versículo 40. E era André, vírgula, irmão de Simão e Pedro, vírgula, um dos dois que ouviu aquilo de João. E o João, de João, e o Abiava seguir, né? Ouviram e Abiava a seguir, que quer dizer seguiu a seguir. Então você pode ver que André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, né, havia a seguir. Então eles ouviram que João disse, eis o Cordeiro de Deus. Quando eles ouviram essa expressão, eis o Cordeiro de Deus, eles correram para Jesus. Quando eles correram para Jesus, Jesus simplesmente disse, sim, o que queres? Né? Quem procurais? E o que querem? Né? O Senhor é o mestre. Rabi? Sim, mestre, Senhor. Buscai. Quem buscais? Né? Quem buscais? Quem vocês buscam? Quem vocês procuram? Rabi, que quer dizer mestre, né? Mestre, aonde moras? Ele veio a ver e foram com Jesus até a sua casa, onde ele morava, onde ele redescia e morava na sua casa, para que possa ver aonde Jesus estava. Então, nessa colocativa qual que eu trouxe, no versículo 40, Jesus chama André, e André apresenta, né, Jesus para Pedro, e fala, aquilo ali é aquele que fala muito, que não pode reclamar, que é o meu irmão Pedro. Então André foi um discípulo de Jesus. André andou com Jesus e viu que Jesus era o Cordeiro de Deus por causa da denúncia e também a fala de João Batista. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. Então eles correm até Jesus e vê, João Batista te chamou de Cordeiro de Deus. Né? Quer dizer, porque viu a pomba do Espírito Santo, a pomba corpórea, descer ao ombro direito de Jesus, né, no Rio Jordão, onde ele foi batizado, né, para que se cumpra o que estava escrito a respeito do Nazareno, que é Jesus de Nazaré. Então André foi um discípulo que Jesus o escolheu, né, para andar e para apregoar também o seu evangelho. Agora vamos aqui no Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo 12. João capítulo 6 e o versículo 8. Evangelho do apóstolo João, capítulo 6 e o versículo 8. Diz assim, um dos seus discípulos, vírgula, André, vírgula, irmão de Simão e Pedro, vírgula, disse-a,
Versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, ponto e vírgula. Mas o que é isso para tantas pontos de interrogação? Tantas, quer dizer, tantas pessoas. Versículo 10. E disse Jesus, 2 pontos, mande assentar os homens, ponto. E havia muita erva naquele local, ponto. Assentou-se, vírgula, pois, vírgula, os homens em número de quais 5.000, ponto. Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, vírgula, vendo dado graça, vírgula, repetiu-os pelos discípulos, vírgula, e os discípulos, vírgula, pelos que estavam assentados, ponto e vírgula, e igualmente também os peixes, vírgula, quando eles queria, ponto. Então, você pode ver que Jesus ele entrou com a multiplicação dos pães e com a multiplicação dos peixes, né? Então, naquele local tinha muitas ervas, naquele local onde Jesus estava. Então, Jesus entrou com a multiplicação e multiplicou aqueles pães, né? Porque é pães, né? E multiplicou os pães, né? Para que o milagre possa acontecer. Porque perguntaram para ele, né? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, ponto e vírgula. Mas o que é isso para tantos pontos de interrogação? Quer dizer, o que é isso para tanta gente igual? O que é? Não é nada, né? Não é nada, não é nada, não é nada, não é nada, né? 5.000 pessoas, né? Quais 5.000 pessoas sentadas, né? O que é dois pães e 2 peixes, pedaços de pães? Não é nada, né? Para 5.000, quase 5.000 pessoas não é nada. Então, podemos entender aí, também, para que nós podemos entender esse vocabulário. Agora vamos no Evangelho do apóstolo João, capítulo 12. Evangelho do apóstolo João, capítulo 12, versículo 21. Diz assim, alguns gregos desejam ver a Jesus. Estes, pois, dirigiu-se a Filipe, que eram de Betesda, da Galileia, e rogaram, e disseram, 2 pontos, Senhor, queremos ver a Jesus, ponto. Versículo 22. Filipe foi dizê-lo a André, Então André e Filipe disseram a Jesus, ponto. Versículo 23. E Jesus respondeu, dizendo, 2 pontos, é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado, ponto. Na verdade vos digo que, se grão de trigo, caindo na terra, não morre, fica ele só, ponto e vírgula. Mas, se morre, dá muitos frutos, ponto. Aí no versículo 25, olha só. Quem ama a sua vida, perder-lo-á. E quem neste mundo, aborrece a sua vida, a vida, guardá-la-á para a vida eterna, ponto. Se alguém me serve, segue-me, ponto e vírgula. Aonde eu estiver, ali estará também o meu servo, ponto. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará, ponto.
Você pode ver, né? Então Jesus ele foi bem claro. Quem ama a sua vida, perdê-lo-á, vírgula. E quem, vírgula, neste mundo, vírgula, aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna, ponto. Então, quem ama a sua vida, vai perdê-la. O que é perder? Você não vai estar mais apto para viver do jeito que você quer, da forma que você quer viver, do jeito que tu acha que deve viver. É como eu disse no início, é uma escolha e uma posição qual que eu tenho que decidir o que eu quero. Né? Você perdeu, né? Para você ter a vida eterna, tu tem que abrir mão da vida terrena, dos prazeres da carne, dos prazeres do mundo, das coisas que o mundo tem para oferecer. E aí tu terá vida em Cristo eternamente no mundo espiritual e no céu. Então, com Cristo, você terá uma vida nova. Mas é abrir mão. Está aqui no 25, né? Evangelho do Apóstolo João, capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-lo-á, vírgula. E quem neste mundo, vírgula, aborrecer a sua vida, vírgula, guardá-la-á para a vida eterna, ponto. Quer dizer, você vai fazer o quê? Simplesmente aborrecer a vida. Quer dizer, aborrecer o mundo, a vida comum. As coisas que o mundo tem para te oferecer. Você vai jogar para lado, né? De lado. E você vai se entregar para Cristo. E aí você terá vida eterna, né? E guarda a sua vida eterna. E aí você vai ter a vida eterna. Então é uma escolha. É eu que decido o que eu quero. É uma decisão minha servir a Jesus. Não é por obrigação, não é por força, não é obrigando a mim que eu vou chegar lá. Não. É eu que decido o que eu quero da minha vida. E se eu decido Jesus, será Jesus até o final. É uma decisão. Então tem que abrir mão da sua própria vida, né, dos prazeres do mundo, das coisas que o mundo tem para oferecer. É abrir mão e se entregar para Cristo. Amém? Agora vamos aqui. Número 5. Ponto. Filipe. Filipe foi chamado por Jesus enquanto ainda estava em sua casa em Betesda, vírgula. Mesmo na região de Pedro e André. Ponto. Também atuou como evangelista pessoal, vírgula, trazendo Natanael para Jesus, levantando alguns gregos que queria conhecer o Senhor. Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, e o versículo 45, e Evangelho do Apóstolo João, capítulo 12, e o versículo 21. Esse eu já li, né? Agora eu vou ler João, capítulo 1, e o versículo 45. Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 45. Filipe achou Natanael e disse, havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei, de que escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, vírgula, filho de José, ponto. Então você pode ver que Filipe corre a Natanael e avisa que encontramos aquele que Moisés falou e que os profetas escreveram a respeito da lei. Que a lei, que quer dizer aí, é a Torá, ou a Torá, que é a Torá dos judeus, que é os 5 livros Pentateuco.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 livros, né, da lei do Velho Testamento ou Velho Testamentário. Então Filipe corre a ele, que é Natanael, corre a ele e fala que encontramos aquele que Moisés citou na lei e que os profetas escreveu a respeito que ele viria sobre ele. Então, simplesmente ele está falando de quem? De Jesus, do Cordeiro de Deus. Não era de outra pessoa, mas sim do Cordeiro de Deus. Então ele está falando para Natanael que aquele que estava escrito pelos profetas, ele é verdadeiro, a profecia é verdadeira, a gramática da Bíblia não pode ser errante e a gramática é correta nas Escrituras Sagradas. Então, ele foi bem claro na condição de falar sobre Jesus. Encontramos o Messias que Moisés citou e que os profetas escreveu, né, na lei do Velho Testamento. Bem? Então tá aí. Aí descendo. Antes da multiplicação dos pães e peixes, Jesus provou Filipe, perguntando aonde compraria pães para dar a 5.000 homens, juntamente com mulheres e crianças. Evangelho do Apóstolo João, capítulo 6, versículo 5. Filipe respondeu que nem com o equivalente a 8 meses de trabalho, 200 denários, se compraria o suficiente para cada um comer. Ele focou na solução financeira, mas depois reconheceu que Cristo pode todas as coisas. Descendo. Na outra ocasião, Filipe pediu para ver o Pai. No Evangelho de João, Evangelho do Apóstolo João, capítulo 14, versículo 8, né? Revelando que ainda não tinha a compreensão completa da verdade. Então, aqui, Jesus ele prova Filipe, né? Ele prova Filipe quando ele pede para que Filipe possa simplesmente ver a sua fé. Antes da multiplicação dos pães, Jesus prova a fé de Filipe, para ver se a fé de Filipe está condicionada na condição financeira ou a fé de Filipe está condicionada no Deus, em Jesus que ele estava vendo, né? No Mestre, que ele estava ali no momento. Então ele prova a fé de Filipe e prova Filipe, né? Para ver aonde está a sua fé, né? E Filipe pensa logo no dinheiro, que é 200 denários, que era a moeda de antigamente, que era 200 denários. E ele mesmo fala que mesmo eu trabalhando 8 meses de trabalho, não tem como eu comprar comida para toda essa gente. Por quê? Porque só de homens era 5.000 homens, juntamente com mulheres e crianças. Então você pode ver que só de homens era 5.000. Fora mulheres e fora as crianças. Será que era gente? Não pouco, né? Então você pode ver que ele prova a fé de Filipe, para ver onde a fé de Filipe está sendo colocativa. Era no trabalho, era no dinheiro ou era em Jesus que estava naquele momento. Mas ele lembrou que, solicitando o financeiro, mas depois reconheceu que Cristo pode todas as coisas. Então ele reconhece o poder de Jesus. Ele focou a visão dele no dinheiro.
Sem dinheiro, como é que vai comer pão? Sem dinheiro, como é que vai pagar? Como é que vai comprar? Sem dinheiro, como é que vai alimentar essa multidão? Aí Jesus prova a fé de Filipe para ver aonde a fé de Filipe está. Se é nele, na condição financeira, mas depois ele cai em si. Ele cai em si e começa a ver de modo diferente, de modo diferenciado. Ele começa a ver. Ele começa a ver de outro modo. Que para Cristo, que é o Messias, é Jesus, nada é impossível. Então, Jesus, ele alimenta toda aquela multidão. Aqueles 5.000 homens, fora mulheres e fora crianças que estavam ali com fome de pão e de peixe. Ele alimenta e a multiplicação acontece, como está registrado, né, simplesmente no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 6 e o versículo 5, que está registrada essa passagem, né? E agora vamos descer mais um pouco. Filipe também é provado quando ele fala, bem assim, em outra ocasião, Filipe pediu para ver o Pai. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8, vírgula, revelando que ainda não tinha compreensão completa da verdade, ponto. Sabe mais sobre a história de Filipe, ponto. Então Filipe não compreendeu quando falaste a respeito do Pai. Evangelho do apóstolo João, capítulo 14 e o versículo 8. Olha o que diz. E disse-a Filipe, Senhor, vírgula, mostrai-nos o Pai, vírgula, o que nos basta, ponto. Versículo 9. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco, vírgula, e não me tendes conhecido, vírgula, Filipe, ponto de exclamação, perdão, de interrogação. Quem me vê, a mim vê o Pai, ponto e vírgula. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Tu, mostra-nos, o Pai, ponto de interrogação. Versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? Outro ponto de interrogação. As palavras que eu vos digo, vírgula, não as digo de mim mesmo, vírgula, mas o Pai, vírgula, que está em mim, vírgula, e quem faz as obras, ponto. Versículo 11. Se crê de mim, que estou no Pai, vírgula, e o Pai, vírgula, em mim, ponto e vírgula, crê de mim, vírgula, ao menos, vírgula, por causa das mesmas obras, ponto, que eu estou fazendo. Versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, vírgula, porque eu vou para o meu Pai, ponto. Então você pode ver que Jesus ele responde Filipe. Você está tanto tempo comigo e você não consegue compreender que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Você não consegue enxergar isso? Você não consegue ver isso? Eu estou no Pai. E o Pai está em mim. Se você vê a mim, você vê o Pai. Se não crê nisso, crê pelo menos nas coisas que eu faço. Então, Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus, biblicamente falando. Então, Jesus ele responde o questionamento
simplesmente de Filipe. Quanto tempo você está comigo? Quanto tempo vocês estão juntamente do meu lado? E você não sabe disso, Filipe? Que quem me vê, vê o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai? E com muitas pessoas não é assim? Anda com Jesus, né? Serve a Jesus, busca a Jesus e ainda pergunta certas coisas que ele já sabe a resposta. São perguntas de pessoas ignorantes. A pessoa sabe a resposta daquilo, mas a pessoa quer perguntar para ver se a pessoa sabe responder aquela resposta. Jesus diz: tanto tempo que eu estou com vocês, estou no meio de vós, estou no meio de vocês, Felipe, e você não compreendeu isso ainda? Não sabes tu que quem vê a mim vê o Pai? As palavras que eu digo vêm do Pai. Então, você pode ver que Jesus ele respondeu Filipe, né? Para que Filipe possa entender as palavras do Senhor. Porque eu e meu Pai somos um. Agora vamos aqui. 6 pontos. Bartolomeu, que é Natanael. Bartolomeu foi apresentado a Jesus por Filipe e inicialmente duvidou que algo bom pudesse vir de Nazaré. Ponto. Foi convidado por Filipe a vir e ver o Senhor. Ponto. Jesus o impressionou com a sua onisciência, vírgula, o que levou Natanael a se tornar um discípulo. Ponto. Natanael confessou 2 pontos. Mestre, confessou 2 pontos. Mestre, vírgula, o Senhor é o Filho de Deus. Ponto de exclamação. Está exclamando uma pergunta. O Senhor é o Rei de Israel. Outro ponto de exclamação. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 49, ponto. De certo, vírgula, Bartolomeu tornou-se um crente e viu muitos milagres de Jesus. Ponto. Então, Jesus aqui, ele mostra para Natanael, que é Bartolomeu, para Bartolomeu, que é Natanael, a sua onisciência, porque ele mesmo quer tirar uma onda. Ele mesmo fala: e virá alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja. Porque quem chama Bartolomeu é Filipe. Bartolomeu foi apresentado a Jesus por Filipe. Filipe que chama Bartolomeu, Bartolomeu é Natanael. Natanael é Bartolomeu. Só muda distinto o nome por figura configurada e por figura colocativa. Então você tem que entender que Filipe chama Natanael, que é Bartolomeu, que se torna um dos apóstolos de Jesus, e ele quer tirar uma onda com Jesus. Ele tem dúvida, será que de Nazaré sai alguma coisa boa? Vem e veja, né? Aí Jesus deixa ele impressionado com a sua onisciência, né? Que fala para ele quem ele é. Está aí um verdadeiro israelita. Jesus, naquele momento, ele está elogiando Bartolomeu juntamente com Filipe. Ele está elogiando Natanael, porque Natanael é Bartolomeu, como eu disse aqui agora há um tempinho, alguns minutinhos atrás. Então você pode ver que Natanael fica impressionado com Jesus. E ele confessa: verdadeiramente tu és o rei de Israel. Porque Jesus revela a vida dele quando ele está debaixo da figueira. E quando ele ora, né? E Jesus elogia que ele é o único israelita, naquele momento ali, que não tem lodo, que não tem dolo. Né? Dolo que não é falso, porque o homem tem algumas falsidades no homem que não procede do Espírito Santo de Deus e que muitas vezes deixa a desejar.
né, que não agrada o coração do Senhor. Então o homem muitas vezes é desonesto, o homem muitas vezes é mentiroso, o homem muitas vezes promete, mas não cumpre. O homem muitas vezes não tem palavra para assumir o que falou, né? Então muitas vezes o homem é desonesto na sua maneira de viver e na sua forma de vivência, né? Então, simplesmente Filipe, ele recebe um elogio de Jesus. Está aí o verdadeiro israelita, que nele não há falsidade, que é um homem sincero, um homem verdadeiro, que nele não tem, porventura, falsidade, mentira, engano, coisas que em outras pessoas Jesus já não conseguiu encontrar. Já em outras pessoas, Jesus já não conseguiu ver isso. Ele viu potencial e viu que Bartolomeu, que é Natanael, ele é sincero. Nele parte a sinceridade. É um homem honesto, um homem verdadeiro, um homem sincero, um homem que tem a sinceridade, né? Não dizendo que Natanael, que é Bartolomeu, é perfeito, não, porque não existe. Porque se ele fosse perfeito, ele não estava ali, né? Ele tinha, sim, erros salvíficos, erros notórios e pecados, né, coletáveis na vossa vida. Mas, naquele momento, Jesus viu a sua sinceridade, né? Jesus viu que ali era um homem realmente sincero, né? Era um verdadeiro israelita. Então, Jesus elogiou Bartolomeu, que é Natanael, que se tornou um discípulo de Jesus, né? E quando Jesus revela a sua oração, né? Quando ele está debaixo da figueira, ele mostra e revela a sua oração, ele fica impressionado e fala que Jesus realmente é o rei de Israel, é o profeta enviado de Deus, é o Messias prometido de Israel. Ele acredita. E aí se torna um crente, vira um cristão, um apóstolo, e ali começa a viver vários milagres da parte do Senhor na vossa vida em Cristo, o Cordeiro Santo. Então, ele começa a viver a parte dos milagres do Senhor. Amém? Então é isso. Agora vamos descer aqui mais um pouquinho. Sabe mais sobre a história de Natanael e Bartolomeu, ponto. Versículos, número 7, ponto. Evangelho, número 7, ponto. Mateus, Levi. Mateus é Levi. Um servidor público, vírgula, cujo função era coletar impostos, ponto. Mateus foi chamado por Jesus para segui-lo enquanto estava sendo em sua cabina de cobração, ponto. Publicanos, vírgula, como Mateus, vírgula, era o meu vistos pelos judeus e religiosos, vírgula, mas Jesus quis trazê-lo para si, ponto. Aí desce. Certamente, certo dia, vírgula, a mesa na casa de Mateus, vírgula, Mateus, vírgula, Jesus foi questionado, dois pontos, porque se assentava com cobrador-se de impostos e pecadores, ponto. Jesus não tinha vindo chamar os que se acha justo, vírgula, mas os que sabe que são pecadores. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 9, versículo 9, ênfase ao versículo 13. Evangelho do Apóstolo Mateus. Mateus não desistiu do seu chamado, vírgula. P, 3 pontinhos. Estes são os nomes dos 12 discípulos chamados por Jesus, 2 pontos. Simão, que é Pedro, seu irmão André, ponto e vírgula, que Tiago, e seu irmão João, ponto e vírgula, Filipe, que é Bartolomeu, ponto e vírgula, Tomé, que é
é Mateus, ponto e vírgula, Tiago, vírgula, filho de Alfeu, e Tadeu, ponto e vírgula, Simão, vírgula, o Zelote, e Judas Iscariotes. Ponto. Como viver esses evangelhos no dia de hoje, ponto de exclamação. Aqueles 12 são os primeiros, ponto. O livro do apóstolo Tomé, conhecido como o Evangelho de Tomé, não foi incluído na Bíblia cristã, ponto. Além disso, existem outros textos antigos sobre Jesus, seus apóstolos que não foram aceitos no cano bíblico, como o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Judas. Esse aqui é Judas, aqui é Judas Iscariotes. Ponto. Aí podemos descer. O Evangelho de Tomé e um Evangelho apócrifo, ou seja, o texto que não foi considerado inspirado ou canônico pela Igreja Cristã, ponto. Ele contém diversos tipos e parábolas atribuídas a Jesus, mas seu conteúdo estilo são diferentes daqueles encontrados nos evangelhos canônicos, ponto. Outros livros que não foram incluídos na Bíblia incluem, o Evangelho de Filipe, um texto gnóstico que explora temas como a natureza de Jesus e a relação entre os masculino e o feminino. Ponto. Evangelho de Judas, um texto que apresenta Judas Iscariotes como um herói que age para revelar a verdadeira natureza de Jesus. Ponto. Atos de Pedro, o texto que narra os feitos e ensinamentos do apóstolo Pedro. Ponto. Atos de Paulo, um texto que narra os feitos e ensinamentos do apóstolo Paulo. Ponto. Esses textos, embora interessantes para estudo e pesquisa histórica, não são considerados parte do canon, que é o canônico, bíblico, por diversas razões teológicas e históricas. Ponto. Não, o livro de Bartolomeu não foi colocado na Bíblia. Ponto. Embora haja relatos apócrifos sobre um Evangelho de Bartolomeu e outras obras associadas a ele, como o Apocalipse de Bartolomeu, nenhum desses textos é considerado parte do canone bíblico. Ponto. O nome Bartolomeu aparece nas listas dos 12 apóstolos nos evangelhos sinópticos e em Atos dos Apóstolos, mas não há um livro com seu nome reconhecido pela Igreja como parte das Escrituras sagradas, de acordo com a Igreja Católica e outras denominações. Ponto. Aí vamos embora. Elaboração, dois pontos. Bartolomeu na Bíblia, dois pontos. Bartolomeu é um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, mencionado nos evangelhos de Mateus, Evangelho de Marcos, e vamos lá,
é Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, vírgula, Evangelho segundo escreveu o apóstolo Marcos, vírgula, e Evangelho do Dr. Lucas, e Atos dos Apóstolos, ponto. Obras apócrifitas, dois pontos. Existe relatos sobre um evangelho de Bartolomeu e outras obras apócrifas, associadas a ele, como o Apocalipse de Bartolomeu e as questões de Bartolomeu. As questões de Bartolomeu, ponto. Então, eu quero deixar para você aqui a respeito desta palavra. Vamos lá. Jesus, ele foi denunciado por sentar quando ele entrou na casa de Mateus. Levi é Mateus. O nome foi trocado. Chamava ele de Levi e aí Jesus botou como Mateus o apóstolo. Levi, ele era cobrador de imposto, ou de impostos, melhor dizendo, de impostos. E sendo cobrador de impostos, né, na cidade, ele simplesmente coletava os impostos das pessoas e claro que ele roubava em cima disso, porque ele trabalhava para Herodes, né, ali na Galileia. E porventura, como ele comandava e também para os religiosos daquele tempo, que era para os judeus, né, e para alguns fariseus, e simplesmente nós podemos ver que Jesus foi acusado de sentar. Uma vez ele foi chamado, Jesus, para almoçar, né, jantar na casa simplesmente de Filipe, né, perdão, de Levi, que é Mateus. E simplesmente ele foi acusado. Tu come, bebe na companhia de ladrões, né? Este homem, ele rouba imposto de gente pobre como nós. E porventura o Senhor senta e come, e Jesus fala, eu não vim chamar o justo para o arrependimento, mas sim os pecadores. Por que Jesus veio chamar os pecadores? Não quer dizer que só é os pecadores que têm chance de salvação. Quando Jesus fala isso, ele fala em geral. Ele veio para as pessoas que vivem no pecado e que porventura, pessoas errantes e que depende do seu perdão e do seu amor, né, para encorajar e para o perdoar. Agora não quer dizer que Jesus não veio para os sãos. Ele veio para todos. Ele veio para pobres, ele veio para ricos, ele veio para mendigos, ele veio para empresários, ele veio para quem tem classe social, ele veio para todos os tipos de pessoas. Basta querer ele e basta abrir o coração para querer confessá-lo como Salvador da vossa vida, para ter o seu nome escrito no livro da vida. Então Jesus ele deu a resposta, eu vim trazer o justo arrependimento. Olha a palavra, eu não vim trazer o justo o arrependimento. Ele está dizendo o que é com isso? Ele está falando que o justo já está arrependido. Então, quem já se arrependeu não precisa de misericórdia e nem precisa de se arrepender. Eu vim para os doentes, porque os doentes precisam se arrepender dos seus pecados, dos seus deleitos e dos seus erros. Então eu vim para os doentes. Doente precisa de cuidados. Um médico, quando você vai no hospital, se tiver tudo ok com seus órgãos internos e com a sua saúde na matéria física e nos órgãos internos que é dentro de você, o médico, que é o doutor, ele vai te dispensar. Ele vai olhar para você e vai falar bem assim, pode ir embora, você não tem nada, sua saúde está zerada, sua vida está tranquila e você está vendendo saúde. Pode ir, você não tem nada. E quem não tem nada não precisa de remédio e nem precisa de ser cuidado e nem de cura e nem de ser sarado. Porque não tem nada. Como é que vai ser sarado? Não tem como. Então, Jesus ele quis dizer isso. Para o são, como é que ele vai sarar quem está sarado? Como é que ele vai curar quem já está curado?
Como é que ele vai dar salvação para quem já tem a salvação? A pessoa já tem. A pessoa já. A obra já foi feita nessa pessoa. Deus já libertou, já entrou, já fez, já moveu, já manifestou, já curou, já sarou. Então ele vem para os doentes, que precisa dele, do seu auxílio, da sua ajuda. Porque uma pessoa doente necessita de cuidados médicos, de zelo, de cuidado, de carinho, de amor e de perdão e ser sarado. Então, quando ele fala que não veio trazer para o justo o arrependimento, porque quem é justo já se arrependeu. Mas aquele que não se arrependeu, ele vê que é pecador. Aquele que permanece no pecado, aquele que vive caindo, vive errando, e o povo julgando, acusando, tacando pedra, ele veio para esse tipo de pessoas. E o homem cairá por 7 vezes, mas nenhuma das 7 vezes ficará prostrado. Né? Então, o homem pode cair, o homem está sujeito a cair, se ele não vigiar. Se não vigiar, cai mesmo, é qualquer homem, qualquer homem. Pode ser grande, pequeno, está em cima, está embaixo, qualquer um. Está sujeito a cair, mas se vai dar vigilância. Então, quando ele fala isso, ele fala que veio trazer cura para quem precisa. Né? Ele veio trazer renovação para quem necessita. Né? Ele veio trazer vida nova para quem precisa e necessita, né, dos seus cuidados. Né? Dos cuidados do Senhor na sua vida. Né? Dos cuidados que Deus tem na sua vida. Os cuidados qual que Deus, porventura, quer fazer na sua vida. Então, ele veio trazer cura. Então, ele não veio para os sãs. Porque quem é sã não precisa de remédio. Quem é sã não precisa de comprimido, de cura e nem de salvo, porque já tem. A obra já foi feita. Deus já realizou. Ele é só continuar firme, só continuar fiel, para ele chegar em Canaã. E os doentes, que necessitam ser liberto, curado, sarado. Tem gente que me ouve nessa live que não é sarado, não é curado, não é renovado, não é liberto. E tu acha que Deus vai desprezar? Não. Deus, ele ama e ele quer salvar essas pessoas porque ele se importa com essas pessoas. Ele quer curar essa pessoa. Ele quer renovar esta pessoa. Ele quer mostrar para essa pessoa que ele não veio condená-la, mas sim veio abraçá-la. Né? Ele veio sarar suas feridas. Quando Deus te corrige, é para o seu próprio bem. Ele corrige o filho que ama, para você não errar lá na frente, para você não quebrar a cara lá na frente e não bater com a cara no muro e depois vir chorando. Então ele está sempre com as mãos estendidas para sarar os seus traumas, para sarar seu coração, para sarar sua alma. Então ele quer salvar, porque a salvação não é da matéria, a salvação é da alma, é a salvação eterna, é a salvação que vem de Jesus, o Cordeiro de Deus. Porque a salvação abrange todas as áreas. Não quer dizer que ele não veio para o rico, não quer dizer que ele não veio para o empresário, não quer dizer que ele não veio para quem quem está na mídia, quem está na fama, quem está no sucesso. Ele veio para todos, mas ele verbalizou que o que mais precisa dele é os doentes. Porque quem está sã não precisa, porventura, de quê? De remédio e nem de auxílio de cura. Você pode ver, quando você vai no hospital e a pessoa está muito doente, você pode ver que o médico ele se atenta mais para aquele paciente que está mais doente do que aquele paciente que está menos doente. Você pode ver, né? Porque aquele que está mais doente, ele vai dar mais atenção. O cuidado vai ser mais longo, o cuidado vai ser mais, porventura, amoroso, o cuidado vai ser mais profundo, o zelo, ele vai ter que tomar mais comprimidos, vai ter que ficar de observação até ele ficar curado daquilo que está fazendo mal à sua saúde. E aquele que não tem nada, não é que o doutor vai desprezar, não é isso. Ele vai mandar embora. Pode ir porque tu tá, ó, 100%. Tua vida tá ok, tua saúde tá 100%, tu tá curado, tu tá renovado,
tua mentira não tem nada de errado. Pode seguir tua caminhada aí e ficar firme até o arrebatamento. Então é isso que Jesus quis falar. Ele veio para sarar essas pessoas. Porque as pessoas precisam do Senhor. Por isso que Deus levanta homens com o poder da sua mensagem para levar tais corações como ele levantou 12 apóstolos lá no Novo Testamento, na igreja primitiva. E até hoje aí está o evangelho sendo apregoado e pregado e ninguém consegue abafar. Porque o evangelho é verdadeiro. O evangelho é verdadeiro. E ele transforma vidas e transforma pessoas. Quando a pessoa se permite ser transformada e mudada o seu modo de viver. Então, por isso que ele quis dizer foi isso. Não é que Jesus não ama. Você pode ver que ele foi bem claro. Olha só. Jesus não tinha visto. Chama os que se chama justo, mas o que sabe que são pecadores. Então, quer dizer, ele veio chamar aqueles que são pecadores, né? Vamos abrir a Bíblia aqui, do Evangelho, simplesmente do doutor, né? Conhecedoramente, do Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 9, né? Apóstolo Mateus, capítulo 9, né? Capítulo 9 e o versículo 9. Olha só o que diz o Evangelho. 9:9. A vocação de Mateus, o título, esse aqui é o título, 9. E Jesus, passando diante dali, viu, assentado na alfândega, um homem chamado Mateus, e disse a, segue-me, ponto. E ele, levantou-se, e seguiu, ponto. Versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegará muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos, ponto. Versículo 11. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ponto de interrogação. Está interrogando. Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse a, não necessário, não é necessário de médico, não é necessariamente de médico os sãs, mas sim, os doentes. Ponto. 13. Ide, porém, em aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, ponto. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento, ponto. Entende agora? Jesus não veio chamar o justo, porque o justo já está arrependido. Quem já está arrependido do seu deleite e pecado, já está com a vestimenta pura, já está com a vida no altar, já está com a vida espiritual elevada, já está com Deus, né? Elevadamente com o Senhor, não tem precisão. Mas ele veio para os doentes. E ele explica esta palavra na sua vocação. E no seu dialeto, ele dá a autoria desta mensagem colocativa ao coração daquela pessoa. Né? Porque Mateus é Levi. Levi, né, se torna Mateus. O nome deste homem que hoje é Mateus era Levi, era um publicano, né? E ele estava colhendo impostos das pessoas. Claro que ele roubava porque trabalhava para, porventura, Herodes, para o governo de Herodes.
Então, Levi, que se torna Mateus, ele se torna um apóstolo de Jesus, porque Jesus chama ele para o arrependimento. Ele não veio pegar o justo para que o justo venha se arrepender. Justo para se arrepender de quê? Porque o justo já está arrependido. Ele veio trazer, ele veio pegar o pecador, que não está arrependido, que não está salvo. Porque ele veio para os doentes, o doente para ele de cuidado, sarado, sua alma sarada, seu coração sarado, as feridas sendo saradas. Ele veio dar chance para essas pessoas. Ele veio dar oportunidade para essas pessoas que querem ele, que aceita ele como, quer dizer, que confessa ele como Salvador, que confessa Cristo como Salvador, que deixa Cristo sarar vossas feridas dos vossos corações e das vossas almas. Né? Então, ele quer sarar, ele veio com oportunidade, porque o médico, porque quem está sã não precisa de médico, só quem está doente. Quer dizer, quem está doente necessita de comprimido, necessita de cuidado, necessita de uma vida diferenciada, necessita de ser sarado. Enquanto não for liberto, enquanto não for sarado, isso não vai acabar. Por isso que ele veio, para dar chance para o homem, para dar chance para a mulher, para dar chance para o jovem, para dar chance para aqueles que confessam, ele reconhece que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, e veio salvar e sarar corações, almas abatidas e destruídas. Então, vamos entender esta palavra. Né? Levi, naquele momento, era um cobrador de impostos. Era um cobrador de impostos. Era um homem perdido, que trabalhava para o governo de Herodes. Um homem que fazia tudo que é de errado. Quando Jesus chama ele e faz ele de um grande homem, a mudança vem. Porque isso chama oportunidade. E tem oportunidade na minha vida que só vem uma vez. Não vem duas, não vem três, não vem quatro, não vem cinco, é uma. E eu tenho que agarrar essa oportunidade que Deus me dá. Eu tenho que agarrar esta oportunidade como fosse a última da minha vida. Eu não posso ignorar a salvação que Deus quer me dar, que Jesus veio me oferecer. Eu não posso ignorar, porventura, a minha libertação, a minha vida. Eu tenho que abrir meu coração para querer ser livre desses traumas, dessas coisas que é do inferno que lança contra a minha vida. Jesus, ele quer sarar, ele quer curar, ele quer transformar, ele quer salvar, mas para isso ele não pode fazer isso sozinho. Ele precisa que você abra, né, a porta para que ele possa entrar. Ele espera que você abre a porta que ele possa entrar na sua casa, no seu filho, na sua filha, no seu marido, em você mesmo. Então ele veio curar, né? Então ele quer ser, porque tem pacientes que demoram mais, é mais comprimidos, é mais remédio, é mais cura, é mais coisas. E tem outros que é só um comprimido, fica de boa, vai para casa. Então ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Como está escrito com você aqui. Jesus, vírgula, porém, vírgula, ouvindo, vírgula, disse-as, dois pontos, não necessariamente de médico os sãs, mas sim, vírgula, os doentes, vírgula. Aí é doente. É doente que precisa de cura. O sã, que é o justo, não precisa de ser curado. Porque já é curado, ele já está curado. Ele já tem em si a salvação, já tem em si a cura. Então, Jesus vai olhar para ele, e vai dizer, está tudo ok. Só continua aí, ó, firme, continue na presença, continue sendo fiel a mim, porque o resto está tudo ok, tem nada de errado. Mas as pessoas que precisam não pode ser ignorada. Tem que ser abraçada e corrigida e sarada a vossa ferida. Por isso que Jesus insiste com você.
Por isso que Cristo em si insiste em querer te salvar. Você pode não entender, você pode não compreender, mas é assim. Ele veio para todos, ele veio para rico, veio para empresário, veio para todos. Mas o que ele dá mais prioridade é para os doentes. Porque ele quer poder levantar quem está destruído por dentro. Quem Satanás escraviza. E tem pessoas que o diabo está escravizando. Está na garra de Satanás ali, o diabo escravizando a pessoa. E se o Espírito Santo tiver misericórdia de você, não enviar um pastor, um homem de Deus, para que possa te socorrer, o inferno te destrói. O inferno acaba com a sua vida. Então isso é misericórdia divina com a sua alma. Dê valor. Dê valor aos privilégios que Deus está te dando. Querer te salvar. Dê valor. Dê valor àquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não ignore o Senhor, não. Não cospe nos olhos de Deus. Abrace. Queira. Se entregue. Abre. Se permite que Ele faça na tua vida o que ninguém pode fazer. Porque o único que pode se permitir é você, não é outra pessoa. Jesus ele veio salvar. Ele veio libertar. Ele veio trazer o homem, a mulher, ao seu centro da sua vontade, do seu querer. É você que tem que mudar. É você que tem que querer mudança. É você que tem que se converter aos atos do Evangelho e aos atos da palavra de Deus, para que você possa estar no centro do querer divino. É você que tem que se converter do seu ato pecaminoso e seu ato errado. Não é Jesus. Você pode vir do jeito que você está, mas não permanecerá da forma que você está. Vir é uma coisa, permanecer é outra. Muita gente confunde esse verbo, esse colocativo, de verbo colocado. Eu venho do jeito que estou, mas eu não vou permanecer do jeito que eu estou. Jesus chamou 12 homens. Do jeito que eles estavam, eles veio pescadores, analfabetos, e poucos dos discípulos de Jesus sabiam ler e escrever. Veio, mas eles permaneceram do mesmo jeito que ficou? Não. Por que que não? Porque Jesus foi lapidá-los através da palavra e através das escrituras. Através do ensinamento do mestre, os apóstolos foram lapidados, lapidados, lapidados e lapidados até aprender. É assim que funciona. Por isso tem muita gente que tem ódio do Evangelho. Porque quando o Evangelho entra de verdade, ele entra para libertar, para salvar e para resgatar das trevas para a plena luz de Jesus. Arrebenta com tudo. Tira as trevas e vem a luz, e a luz mostra mesmo que está oculto. Não tem como correr. Então você vê pelos discípulos, pelos apóstolos de Jesus. Porque discípulo foi 70 discípulos. E apóstolo foi 12. Então, você tem que entender essa colocativa qual verbal que eu quero deixar para a sua vida. Ele veio para te salvar. Ele deu a sua vida, ele morreu por amor. Ele se deu, ele se doou por amor. Para que você venha ter liberdade nele, para o adorar, para o servir. Não ser escravizada por demônios, ser atormentada por demônios. Não, não é isso que Jesus quer. Jamais. Ele quer o melhor na sua vida. Mas tem horas que ele precisa te mostrar de uma forma dolorosa, porque talvez você não quer enxergar, normalmente, e na dor tu vai enxergar. Na dor você vai ver que ele quer te salvar. Então deixe Deus agir na tua vida. Ele veio para salvar. Todos têm oportunidade. Todos têm. Todos têm oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer a sua salvação, de conhecer que ele liberta, que salva, que este nome é poderoso para libertar o homem.
da sua ignorância e libertar a mulher, né, da sua ignorância a respeito da cruz e da salvação eterna. Todos têm oportunidade viável ao Mestre, ao Senhor. Basta querer e abraçar esta oportunidade. Basta abrir o coração e querer que ele faça, que ele vá até você, porque é bíblico, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, vírgula. Se alguém ouvir, abrir, entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo, 2 pontos. É um convite para a salvação da tua alma. Deus está te convidando, Jesus está te convidando. Oh, se tiver alguém aí me ouvindo, abre a porta. Se tiver, abre e entra. É um convite, não é por obrigação e nem por força, é pelo Espírito, voluntariamente. Tá bom? Né? Então, nós temos que entender a vocação. Todos os discípulos, perdão, todos os apóstolos de Jesus, eles teve um passado. Mateus, que era Levi, que se tornou Mateus, quer dizer, Levi, que era Mateus, né? O nome Levi e foi mudado para Mateus, que foi apóstolo, teve um passado publicano e ladrão. Jesus não amou ele, e não perdoou, e não sarou sua ferida, e não chamou para ser apóstolo? Acabou. Judas Iscariotes, ladrão, traidor. Jesus escolheu Pedro, nervoso, sanguíneo. Cada discípulo de Jesus tinha um problema. Cada discípulo de Jesus tinha um problema. Tinha gente que era sentimental, tinha apóstolo que era sentimental, tinha apóstolo que era nervoso, tinha apóstolo que era calmo, tinha apóstolo que não era, tinha apóstolo que era agitado. Então, cada apóstolo que ele escolheu tinha um problema. Veio de uma vida de luta, de prova, uma luta com dificuldades. E Jesus foi lapidando eles, foi lapidando, foi lapidando, foi lapidando. Com a palavra que o mestre falava e ensinava, eles foi lapidando, e eles foi sendo lapidados porque eles queriam. O único que se perdeu, que deixou de ser, foi Judas Iscariotes, porque ele quis, né? Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata e depois se enforcou nos muros de Jerusalém, né? E ali se acabou. Então, assim, não fique achando que Jesus não tem salvação para a tua família. Ele tem. Mas muitas vezes não depende só de Jesus. Depende de você, porque o primeiro passo é seu de querer mudança. Se você aceitar a repreensão do Senhor na tua vida, né, você vai se converter. E você é filho e não bastardo. Mas se você deixar o véu obscuro, né, em seus olhos, em seu coração, viavelmente, aí se torna ignorante. E a palavra ignorante quer dizer paciência. Paciência é a ignorância do homem que não deixa ele entender a verdade da palavra. É um véu obscuro que obscure o coração do homem e a mente para que não entenda a palavra e que não entra a mensagem. Aí tudo que eu ignoro é porque eu não conheço. Se eu ignoro a Bíblia, é porque eu não conheço a Bíblia. Se eu ignoro o Evangelho, é porque eu não conheço o Evangelho. Se eu ignoro o Espírito Santo, é porque eu não sei quem ele é. Se eu ignoro Deus, é porque eu não sei quem Deus é. Se eu ignoro Jesus, é porque eu não sei quem Jesus é. Se eu ignoro o sacrifício da cruz, é porque eu não sei qual foi o sentido e o significado e o porquê o sacrifício no madeiro. Aí entra a ignorância. A ignorância, ela te destrói, ela te acaba com você. Então, eu quero deixar para a tua vida, nesta tarde de terça-feira, esta palavra.
Jesus ele veio para as pessoas que querem e que se permite. É você que tem que se converter. É você que tem que lutar para a sua convenção. Não seja convencido, seja convertido. Tem muitos irmãos que é convencido na sua fé, mas nunca foi convertido na fé, tá? Seja um homem ou uma mulher de Deus, de verdade. Deixe Deus brilhar, deixe Jesus fazer. Não seja somente para, não seja somente praticantes, perdão, não seja somente ouvintes. Não seja somente ouvintes. Não seja somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus para que entre no seu coração. Tem muita gente dentro de igreja que é desse jeito que eu disse aqui agora. Convencido. Nunca foi praticante. É só ouvinte. Ouve aqui, sai aqui, não guarda nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Jesus, ele quer libertar você. Tirar tudo aquilo que não agrada a ele. Então, eu quero deixar esta palavra para você. E agora eu quero falar um pouco sobre os livros apócrifos da Bíblia Sagrada que eu li. Eles não têm na Bíblia Sagrada, que é o livro de Judas Iscariotes. Não tem o livro de Judas Iscariotes na nossa Bíblia. Não tem o Evangelho de Filipe na nossa Bíblia. Não tem o Evangelho de Judas Iscariotes. Não tem o Evangelho de Tomé. Né? Não tem, porventura, o Evangelho de Natanael. E também não tem o Evangelho de Bartolomeu na nossa Bíblia. Né? Também não tem o Evangelho de André. Alguns evangelhos na nossa Bíblia não tem, porque são evangelhos apócrifos, que na nossa Bíblia não encontra esses evangelhos. Né? Esses evangelhos não foram colocativos na nossa Bíblia. Essa Bíblia que você usa, que tem 66 livros, que é Ferreira de Almeida, né? Que porventura foi escrita em 1954, publicada em 1994. Né? Então, para que você possa entender essa colocativa verbal, que eu quero deixar para a sua vida nesta, porventura, tarde, terça-feira, na sua vida. Então, simplesmente, esses evangelhos que eu citei não tem na nossa Bíblia. Né? Mas na Bíblia de Jerusalém você acha alguns. Né? Judite, né? Você acha, porventura, Macabeus 1, Macabeus 2. Na Bíblia de Jerusalém você acha alguns livros, né, porventura colocativos, que é livros porventura apócrifos, que na nossa Bíblia não tem. Né? Outros livros que não tem na nossa Bíblia é Atos de Pedro, né? Também Atos de Paulo, não tem na nossa Bíblia. Né? Também não tem, porventura, o Evangelho de Bartolomeu, de Natanael, Apocalipse, né? O Evangelho, né, porventura, é conhecido como Apocalipse de Bartolomeu, né? E, porventura, não tem também na nossa Bíblia esses livros apócrifos. Não tem na nossa Bíblia, né? Porventura, Atos dos Apóstolos ele tem na nossa Bíblia. Então esses livros não tem, que eu citei agora. Não tem. Atos tem, mas esses que eu falei primeiro não tem na nossa Bíblia. Porque eles são livros apócrifos. Né? Os canônicos são os 4 evangelhos. Né? Conhecido como evangelho canônicos da Bíblia Sagrada. Que são o Evangelho de Mateus, Evangelho do Apóstolo Mateus, Evangelho do Apóstolo Marcos, Evangelho do Dr. Lucas e Evangelho do Apóstolo João. Né? Evangelho do Apóstolo João.
João, no caso. Então, para que você possa entender, Atos dos Apóstolos tem, que é depois do Evangelho de João. Aí vem Atos dos Apóstolos. O nome poderia ser colocado assim: Atos, né, do Espírito Santo aos apóstolos, né? Mas está Atos dos Apóstolos, né? Então poderia ser colocado da forma que eu disse. Então, esses livros apócrifos não se acham na nossa Bíblia, né? Que são os 4 evangelhos e o porventura, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E o livro de Atos, que é um conjunto, né, de todos os apóstolos, né? Que também quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o doutor Lucas, que foi médico formado em medicina. Foi ele que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, né? Que tudo que Lucas aprendeu, né? Ele aprendeu com Paulo, né? Paulo foi o seu professor, né? Para poder ensiná-lo e instruí-lo na lei do Senhor, né? Nos mandamentos salvíficos de Cristo na sua vida. Porque Lucas, o doutor Lucas, nunca viu Jesus como homem, mas ele ouviu falar da boca dos apóstolos e da boca de Paulo. Paulo também nunca viu Jesus como homem, em carne, humano, né? Paulo também não viu, não, Paulo, né? Paulo viu Jesus no caminho de Damasco, né? Que viu o clarão de Jesus e caíste e ficaste cego. Porém, a Bíblia não diz se ele estava montado em alguma coisa ou em um cavalo, né? A Bíblia não dá informação, né? Mas nós podemos, né, colocar uma colocativa, né, porventura, né, para que nós podemos entender que possa sim estar montado em algum cavalo, né, para que possa ir a Damasco, que até então, antigamente, o povo usava muito cavalo para andar. Então, é isso que eu quero deixar para a sua vida. Então, esses textos que eu citei para a sua vida, eles não foram colocados, né? Textos de Atos de Paulo não foi colocado, Atos de Pedro não foi colocado, Apocalipse de Bartolomeu não foi colocado, né? Livro de Evangelho de Judas Iscariotes não foi colocado, Evangelho de Filipe não foi colocado, né? Evangelho de Tomé não foi colocado, Evangelho de André não foi colocado, né? Então, Evangelho de vários homens, né, da Bíblia, né, dos 12 apóstolos de Jesus não foi colocado, né? Evangelho, porventura, de alguns apóstolos de Jesus não foi colocativo, né? Porventura, na Bíblia Sagrada, não foi colocado na Bíblia, são livros apócrifos, né? Eu até já mostrei para vocês, né, sobre esses livros apócrifos, que é aqui na live. Então, esses livros não foi colocativo na Bíblia. Esse foi tirado e não foi colocado. E aqui também nós podemos entender. Bartolomeu na Bíblia, Bartolomeu é um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, vírgula, mencionado nos evangelhos de Mateus, vírgula, Marcos, vírgula, Lucas e Atos dos Apóstolos, ponto. Então ele foi um dos apóstolos de Jesus. Só que tem livros, como eu citei, que não foi colocativos na Bíblia Sagrada e não pode ser colocativo sobre as Escrituras Sagradas. Existe relatos sobre o Evangelho de Bartolomeu e outras obras apócrifas associados a ele, como Apocalipse de Bartolomeu e as questões de Bartolomeu. Então, o livro Apocalipse de Bartolomeu não foi colocado na Bíblia e questões de Bartolomeu também não foi colocado na Bíblia. Então, muitos livros aí não foi colocativo na Bíblia Sagrada, né? Para que nós podemos entender. Então, para que você possa entender, né? Agora eu quero falar algo para a sua vida aqui e deixar para a sua vida para que o nome do Senhor possa ser glorificado através, né, desta live. Eu quero ler um texto para a sua vida, deixando para você Evangelho do apóstolo João, capítulo 16 e o versículo 33. Evangelho do apóstolo João, capítulo 16, versículo 33, diz assim:
Tendo-vos dito isso, vírgula, para que em mim tenhas paz, ponto e vírgula. No mundo tereis aflições, vírgula, mas tenha bom ânimo, ponto e vírgula. Eu venci o mundo, ponto. Vamos lá. Vamos lá. A frase no mundo tereis aflições, vírgula, mas tende bom ânimo, ponto e vírgula. Eu venci o mundo e é uma promessa em um conselho de Jesus Cristo, vírgula, encontrado no livro bíblico de Evangelho do Apóstolo João, capítulo 16, versículo 33, é uma promessa e um conselho de Jesus Cristo, vírgula. Encontrando no livro bíblico de João, capítulo, na verdade, do Evangelho do Apóstolo João, né? Capítulo 16 e o versículo 33, vírgula, que encoraja os fiéis a menterem, né? Que no caso quer dizer metarem, a coragem de manter a coragem e a esperança, vírgula, pois apenas das dificuldades investidas, vírgula, Jesus já conquistou a vitória sobre o mundo, vírgula, né, garantindo a paz e a força aos seus seguidores e ponto. Origem, contexto, fonte, dois pontos. A citação exata está em João, está no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 16, versículo 33, vírgula. Parte dos discípulos, parte dos discursos de despedida, né, que é despedida de Jesus aos apóstolos durante a última ceia, ponto. Propósito, dois pontos. Jesus preparava seus discípulos para os sofrimentos e tribulações que inferia após sua partida, vírgula, oferecendo uma perspectiva de superação, que quer dizer superação, ponto, que é superação. Ele está preparando os discípulos para aguentar as lutas, as pancadas, as porradas e as guerras que ia enfrentar. Significado da mensagem: no mundo tereis aflição, dois pontos. Uma aflição é uma aflição realista, de que o sofrimento e os problemas são parte da esperança humana e cristã. Tá vendo? Tem que passar, viu? Ponto. Agora vou. Mas tenha bom ânimo, dois pontos. Uma ordem para ter coragem, vírgula. Não desanimar, não ficar triste e não ficar cabisbaixo, vírgula. Não permitir que o coração seja perturbado e confiar em Deus, vírgula. Entende agora? Ok? O que Jesus quer dizer com conter bom ânimo? Conter bom ânimo. Ponto de interrogação. O que significa ter bom ânimo? Ponto de interrogação. Significa ter esperança, vírgula, não desanimar, vírgula, e não perder a fé, vírgula, e viver a vida com alegria, dois pontos. Os homens existem para que tenha alegria, ponto. Significa encaixar a vida com confiança, ponto. O Evangelho de Jesus Cristo nos dá a força e a perspectiva eterna para entender com bom ânimo o que vem pela frente, ponto. Para entender aquilo que vem com bom ânimo lá na frente, ponto. Então eu tenho que entender o que vem, que é bom ânimo lá na frente, ponto, para mim entender, para nunca andar de cabeça baixa, mas sim estar sempre no ato da sua vontade, do seu querer. Então eu quis dizer isso sobre bom ânimo. É bom ânimo. Tenha bom ânimo. Porque assim como ele venceu, nós vencemos também. Nele, viu? Ninguém pode vencer sem Jesus, viu? Vence nele. Fora dele você não vence nada. Mas com ele você é mais do que vencedor. Viu? Se não for Jesus,
não existe outro. Então eu quero deixar para a sua vida essa palavra. Agora vamos assim. Qual é... Agora vamos aqui, para que nós podemos entender. Qual é os 4 evangelhos canônicos? Qual é os 4 evangelhos canônicos da Bíblia Sagrada? Para você entender. Ó, evangelhos canônicos são os que a igreja reconhece como sendo aqueles que transmitem autenticamente a tradição apostólica. Estão inspirados por Deus. Ponto. São 4 e só. São 4 e só 4, 2 pontos. Evangelho do apóstolo Mateus, vírgula. Evangelho do apóstolo Marcos, vírgula. Evangelho do doutor Lucas, que se formou em medicina, vírgula. Evangelho do apóstolo João, ponto. Tá bom? Quais são os 4 evangelhos, ponto de interrogação? Evangelho de Mateus, vírgula. Evangelho de Marcos, vírgula. Evangelho do doutor Lucas e Evangelho de João. São os autores dos únicos evangelhos aceitos pela maioria das denominações cristãs como legítimos e que, portanto, entregue no Novo Testamento Bíblico, ponto. Quais são os evangelhos canônicos, ponto de interrogação? Itálico vai ser para livro só no canone etiópio, ponto. Gênesis, ponto. Êxodo, ponto. Levítico, ponto. Números, ponto. Deuteronômio, ponto. Josué, Juízes, ponto. 1 Samuel, ponto. Bem? Agora, o que são evangelhos canônicos? Ponto de interrogação. Né? Denomina-se evangélicos canônicos aqueles que a igreja reconhece como os que transmite com autenticidade e tradição apostólica e forma inspirada por Deus, ponto. São 4 e somente 4, 2 pontos. Evangelho do apóstolo Mateus, vírgula. Evangelho do apóstolo Marcos, vírgula. Evangelho do doutor Lucas, que se formou em medicina, vírgula. E Evangelho do apóstolo João, ponto. Assim o propósito experimentar Santo Irineu de Colônia no final do século, ponto. Vamos. Como são conhecidos 4 evangelhos? Ponto de interrogação. Evangelhos sinóticos ou evangelhos sinóticos são os evangelhos segundo Mateus, vírgula, segundo Marcos e doutor Lucas, vírgula. Assim refere por contarem uma grande qualidade de histórias em comum, vírgula, narradas na narrativa ou narradas na mesma sequência, vírgula, às vezes com as mesmas frases. Ponto. A único que muda é o Evangelho de João. Evangelho do apóstolo Mateus repete o que está escrito no Evangelho do apóstolo Marcos. Evangelho do apóstolo Marcos repete o que está escrito no Evangelho do apóstolo, no Evangelho do doutor Lucas, formado em medicina, que virou doutor. Agora, o único evangelho que não repete é o Evangelho de João. Evangelho de Mateus repete, Evangelho de Marcos repete, Evangelho de Lucas repete, mas o Evangelho de João não repete. Ele é diferenciado na sua diferença. Amém? Então eu deixo para a sua vida aí, para que Deus possa te abençoar. Eu encerro a minha live nesta tarde, tá aí. Na próxima live, que vai ser na terça-feira, irmão, eu estou aqui 3 horas. 3 horas em ponto eu estou aqui na live. 3 horas em ponto eu estou aqui. Eu cheguei hoje aqui na live, foi
2h59. 1 minuto para as 3. Né? Eu já estava aqui, né? Na live aqui pregando e anunciando o evangelho. Amém? Então, na próxima live, a gente vai estudar sobre canone bíblicos. Canone bíblicos, que é os canone bíblico, né? Vou desse ponto. Outras referências, e também vamos falar, que vai ser na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira, vamos falar sobre Bartolomeu, significa filho de Ptolomeu. De Ptolomeu. Vamos falar, né? E vamos falar também sobre elaboração, né? Então vamos tratar sobre isso na próxima live aí. Amém? Que vai ser na próxima terça-feira, às 15 horas da tarde. E segunda-feira também, eu estou aqui às 15 horas da tarde. Segunda e terça, live aqui no meu canal do Facebook. Amém? Então vamos tratar aí na terça-feira sobre esse estudo e na segunda-feira sobre Moisés, que é Moshe. Amém? E na quinta-feira vamos tratar lá no TikTok. Não julgue para que não seja julgado. Da mesma medida que medir, da mesma medida que medistes, serás medido. E da mesma forma que julgastes, será julgado. Será julgados. Né? Então, lá no TikTok, quinta-feira, às 3 da tarde, também eu estou lá. Amém? Na quinta-feira, 3 da tarde, essa live lá no TikTok. Lá no TikTok arrebenta. Ah, lota, é cheio de gente. Né? E sábado, no meu canal do YouTube, que é @Pastor Josué Teologia, né? Que é o meu canal do YouTube. No sábado, né? Vou estar falando sobre pré e pós-tribulacionismo, a partir das 15 horas da tarde, lá no meu canal do YouTube, no sábado, às 15 horas. Então é isso. Deus abençoe a todos. Amanhã não tem live, porque amanhã tem culto na igreja, mas quinta-feira estamos de volta no TikTok. Deus abençoe a vossa vida em Cristo. Deus os guarde. E se puder, deixa o joinha, o coraçãozinho, o senzinho para ajudar o canal. Não custa nada dar o link azul para ajudar o canal do pastor, amém? Que é com a ajuda dos céus e com a sua que o canal cresce. Então, se puder, fica à vontade. Então, que Deus abençoe a todos. Até quinta-feira no TikTok. Que Deus os guarde e que Deus vos abençoe de forma precisa. Saudação de paz, pastor Josué. Shalom Adonai. Se gostou, comente e deixe porventura, para que Deus possa abençoar a vossa vida em Cristo Jesus. Vai, fique em paz, em nome de Cristo.